quer ver, você vai se maquiar, você tem que olhar no espelho, porque você precisa se ver para você poder se maquiar. Você tá maquiando sozinho. Você vai cortar um cabelo, você fica em frente ao espelho, porque o cara tá cortando o cabelo e você tá vendo o cara cortando seu cabelo. Então, o espelho ele é um objeto muito comum no nosso dia a dia e ele é um objeto que faz com que os raios de luz que dele chegam sejam refletidos para os nossos olhos. Por isso que nós conseguimos ver as nossas imagens na frente dos espelhos. Como que é feito o espelho? Vocês sabem? Qual foi a pergunta? Como que é feito os espelhos? Não sei. Não? Tem uma curiosidade aqui na postura que ela é bem interessante, ó. Se não me engano, eles colocam um plástico transparente no meio e um vidro. Na verdade, como é que surgiu os espelhos? Olha que interessante, ó. Você sabe quando surgiu o primeiro espelho? Os espelhos que você encontra hoje com tanta facilidade surgiram há cerca de 200 anos, quando o químico alemão Justus von Liebig teve a ideia de aplicar uma camada fina de prata em um dos lados de uma chapa de vidro fino e claro. Esse processo deu origem ao estilo moderno do espelho, como o reconhecemos hoje. O conceito, porém, já é usado há mais tempo, né? De acordo com pesquisas publicadas em 2006 pela cientista doutora Jayanok, povos da Anatólia, atual Turquia, já vendiam um acessório feito com vidro vulcânico há pelo menos 8.000 anos. Então, como é que é feito o espelho? É colocada uma camada fina de prata, né, ó, que ele colocou, fina de prata, e é colocado um vidro por cima, tá? Essa camada de fina de prata, que é o que faz acontecer o fenômeno da reflexão da luz. A prata reflete a luz. Lógico que nem todos os espelhos são feitos de prata, né? Óbvio que não. Você paga aí no espelho R$2, R$3, um espelhinho pequeno, você acha que vai ter prata ali no meio? Não é, né? Hoje, eles fizeram uma adaptação com alumínio, fizeram uma camada fina de alumínio e tal. Mas começou com a prata, né? Hoje já utilizaram materiais mais baratos que têm o mesmo efeito, né? Depois disso, 4.000 anos depois, na verdade, vidros feitos de cobre polido eram vendidos na Mesopotâmia, atual Iraque, e no Egito. 1.000 anos após isso, povoados da América Central e do Sul produziam espelhos com pedras polidas, enquanto os chineses faziam seus com bronze. Essas diferenças nos permitem perceber que os espelhos eram produzidos de materiais distintos e não começaram a ser usados em todos os lugares ao mesmo tempo. Os brasileiros que o digam. Enquanto todas as suas tribos ficaram fascinados com o tecido e foram enganados pelos europeus, algumas tribos de Papua Nova Guiné, já em 1970, quando tiveram acesso a espelhos pela primeira vez, ficaram aterrorizados. Porque para eles era uma coisa de mágica, né? Como que você se vê? Né? Antigamente tinha muito essa neura de espelho, né? Mas hoje um utensílio tão comum, né? Virou tão óbvio o espelho, o espelho eu vou me olhar Mas como é que funciona o espelho? Como é que é o comportamento de um espelho? Tá? E é isso que a gente vai estudar. Como que é feita a formação da imagem no espelho? Como que é formada uma imagem? Né? E é isso que a gente vai estudar. Outra coisa, a gente vai estudar também nesse conteúdo. Dependendo da posição que você coloca o espelho, é o seu campo visual, você consegue enxergar. Se eu colocar um espelho aqui na minha frente agora, eu não vou enxergar tudo que está aqui do meu lado. Eu vou enxergar uma parte. Por quê? É o campo visual, é o que eu consigo ver através daquele espelho daquele tamanho. Quanto maior o espelho, mais coisas eu vou ver, né? Mas dependendo da forma que eu faço rotação no espelho, às vezes eu estou aqui e estou vendo aqui atrás. Um exemplo disso é o espelho do carro, né? Os retrovisores de um carro. Por que o retrovisor é um espelho? Porque eu estou dirigindo. Como é que eu vou virar e olhar para trás? Se eu virar e olhar para trás, eu bato o carro. Então, os espelhos, eles são muito importantes no nosso dia a dia, tal como, por exemplo, no carro. Se não fosse o espelho, se não existisse o espelho, você bateria o carro, provavelmente. No entanto, que quando está de bicicleta, quem dirige, principalmente moto, né? Quem dirige moto e anda de bike estranha um pouco, porque na moto tem espelho, na bike você não tem.
Algumas bikes aí o pessoal coloca espelho, né? Mas ao contrário, você tem que olhar para trás e ver que você está vendo um carro, não. Então, o espelho ele virou um utensílio muito utilizado no nosso dia a dia, né? O espelho, ele trabalha com o fenômeno da reflexão, né? Fenômeno óptico da reflexão. Os raios de luz incidem no espelho e eles voltam, né? Eles batem e voltam. Não é isso? O raio de luz bate e volta. Então, tá bom. Continuando nosso conteúdo. Reflexão luminosa. Quando a luz incide numa superfície que separa dois meios, como o ar e a superfície da água em um lago tranquilo, podem ocorrer simultaneamente os fenômenos da reflexão regular, da reflexão difusa e da refração e da absorção. Olha que interessante, né? Quem nunca observou isso? Na água, acontecem os três fenômenos ópticos. A água absorve, ela reflete e ela faz a refração, né? Nós vamos utilizar muito a água também para estudar aqui no estudo da ótica. No caso específico, em uma superfície polida, como o espelho, a maior parte da luz incidente é refletida regularmente. A reflexão regular obedece a duas leis que veremos a seguir. Alguém lembra o que é reflexão regular e reflexão difusa? Alguém lembra? Reflexão regular não é quando o objeto refletido fica bem nítido e difuso quando ele fica meio com muita nitidez? Exatamente, muito bem. Lohana falou? Sim. Olha que interessante, ó. A reflexão ela pode ser regular ou difusa. A regular é quando os raios eles costumam incidir paralelo, tá? Os raios de luz. Nós demonstramos, tá vendo que tem três raios aqui, ó? Nós representamos com algumas linhas, mas os raios são milhares de raios de luz, né? São infinitos raios de luz. Mas nós utilizamos as setas, as retas, para representar como se fosse uma representação dos raios de luz. Não todas, né? Mas são inúmeros raios. Então, a reflexão regular é quando o raio bate e ele reflete de forma igual, né? Ó, você pode ver que ele não está bagunçado, ele está organizado. Se ele refletir o paralelo, ele vai... Se ele incidir paralelo, ele reflete paralelo. Incidência é o momento que os raios chegam no espelho. Reflexão é quando os raios saem do espelho, tá? Então, incidência é quando eles chegam, reflexão é quando eles saem. Já na reflexão difusa é quando os raios batem e eles ficam meio confusos, né? Um raio vai para um lado, vai para o outro. Isso acontece quando é uma superfície opaca, por exemplo. Porque você consegue enxergar a cor do objeto, mas os raios eles são totalmente desorganizados, né? Eles vão cada um para um lado diferente. Então, são os dois tipos de reflexão que nós temos: regular e difusa. O espelho, como no exemplo citado, é um exemplo de reflexão regular, tá? Todos os raios que incidem no espelho, eles refletem da mesma forma. E existem duas leis que regem, né, o fenômeno da reflexão. Então, vamos lá. Quais são essas leis que regem o fenômeno da reflexão? Para exemplificar as leis da reflexão luminosa, vamos utilizar o raio de luz monocromático, que propagando-se o meio A incide sobre uma superfície S, que separa o meio A de um meio B. Deixa eu dar um zoom aqui. A figura seguinte ilustra essa situação. Um raio incidente, RI, incide no ponto I da superfície S, que separa os raios A e B, os meios A e B, e sofre reflexão, representada na figura pelo raio refletido. Então, ó, o RI é o raio de incidência, e o RR é o raio de reflexão. Então, o raio, quando chega nesse espelho, nessa superfície, se é uma superfície com espelho, né, ó, vamos supor, o que acontece? O raio de incidência é esse que chega, e o raio de reflexão é esse que sai. Tá? Ó, então, raio de incidência e raio de reflexão. Revisão. O que era a força normal? É a força contrária da peso. Mais ou menos, né?
Lembra que a gente não pode falar que a força normal é contrária ao peso? Porque a força normal não é a reação da peso. Mas a força normal ela é muito parecida com a força peso, né? Por isso que a gente confunde. Mas a força normal ela é perpendicular à superfície, não é? Lembra? Força normal é uma força de contato perpendicular à superfície. Então, aqui na ótica nós vamos trabalhar com a reta normal. O que seria a reta normal? Vocês estão vendo aqui no desenho, ó, que tem uma reta imaginária bem no meio. E essa reta bem no meio, reta normal, ela forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Então, toda vez que a gente trabalha com espelho, nós vamos utilizar muito essa reta normal, tá? Essa reta normal, ela é imaginária, tá? Ela serve para a gente estudar os espelhos e ela é perpendicular com a superfície, ou seja, ela forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Então, o que fala essa primeira lei? O raio de incidência, o ângulo de incidência, ou seja, tá vendo esse ângulo I aqui, ó? Esse ângulo I, ele vai da reta normal até o raio de incidência. Ele é igual ao raio de reflexão, ou ao ângulo de reflexão. Ou seja, o ângulo I é igual ao ângulo R, tá? Pegando como referência a reta normal. Então, quando o raio incide no espelho, o ângulo que ele forma com a reta normal vai ser igual ao ângulo de reflexão. Quando o raio sai do espelho, ele forma o mesmo ângulo com a reta normal. Então, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, pegando referência à reta normal. Entenderam ou não? Entendi. Entendi. Tá? Sempre pegando em referência com a reta normal. O ângulo de incidência, que é o I, ele sempre vai ser igual ao ângulo de reflexão. Por quê? Se o ângulo for diferente, daí eu vou ter uma reflexão difusa e não vai ser regular, tá? Então, para ter uma reflexão regular em todo espelho de reflexão regular, o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Exemplo, se o ângulo de incidência for 60 graus, quanto vai ser o ângulo de reflexão? 60. 60 graus. 60 graus. Sempre em relação ao raio de incidência com a normal e o raio de incidência com a normal. Da raio de reflexão com a normal, tá? Ó. Por isso que a normal é importante, porque nós pegamos ela muito como referência, tá? Prof, Então, essa é a primeira lei da reflexão. E a segunda lei é a medida do ângulo de incidência I é igual à medida do ângulo de reflexão R. Então, I é igual a R. Beleza? A primeira lei é a seguinte, ó, o raio de incidência, o RI, o raio refletido, o RR, e a reta normal, no ponto de incidência, qual que é o ponto de incidência? Esse ponto aqui, ó, é quando o raio de incidência bate na superfície. Então, esse é o ponto de incidência. Estão no mesmo plano, ou seja, são coplanares, elas estão na mesma superfície, tá? Então, o raio de incidência bate no ponto de incidência e ele vai sair refletido para o outro lado, formando sempre o mesmo ângulo com a reta normal. Essas são as duas leis que regem a reflexão luminosa. Nós temos vários tipos de espelhos. Nós vamos estudar primeiro os espelhos planos. O que são espelhos planos? Vocês têm noção? São tipo aqueles espelhos que a gente vê no dia a dia, que são retos, que é côncavo nem convexo? Exatamente. Os espelhos planos são os espelhos retos. Vou mostrar alguns exemplos aqui de espelhos planos para vocês. Espera aí. Espelhos planos. Tá? Espelhos planos são esses espelhos... Ai, meu Deus do céu. Falsos. Enfim, os espelhos planos são aqueles espelhos retos. Por exemplo, no banheiro. O espelho do banheiro geralmente é um espelho plano, porque ele é reto, não é? Sim.
Qual é outro tipo de espelho que existe, além dos planos? O côncavo e o convexo? Hã? Os esféricos. O côncavo e o convexo? Exatamente. Os esféricos que são os côncavos e os convexos. Alguém sabe o que é um espelho côncavo e um espelho convexo? O espelho Vou achar aqui, ó. Espelhos esféricos. Vou achar umas fotos aqui. Vocês já foram naqueles grandes condomínios? Não. Você já reparou que toda garagem de prédio tem um espelho esférico lá? Sim, já. Deixa eu achar aqui a foto, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo aqui esse espelho aqui, ó? Estou passando o mouse. Você já viu esse tipo de espelho, já não viu? Já. Por exemplo, espelho de dentista. Viu o espelho de dentista? Esses aqui, ó. Vocês acham que eles são planos ou não? Não? Não, eles são esféricos também. Então, espelho plano é o espelho reto. Espelho esférico, né? É aquele espelho circular, né? O esférico mesmo, né? Quer ver? Espelho. Deixa eu ver outra coisa aqui. Outra aplicação. Espelho de garagem. Vocês já observaram aqueles espelhos de garagem que eles são meio. A imagem fica tipo assim, ó, meio contorcida? Vocês já repararam? Já reparei. Já reparou nisso aqui, né? A imagem também torna no espelho que é esférico. Então, alguém tem barulho. Vou silenciar aqui. Depois vocês colocam. Esse tipo de espelho aqui que eu estou mostrando, ó, esses de garagem, espelho de dentista, eles são espelhos esféricos. Espelhos planos são os espelhos retos, tá? Os espelhos esféricos, eles são utilizados onde? Nas garagens de prédios, dentista. Por quê? O espelho plano, o espelho reto, quando você vê a imagem no espelho, ela é exatamente igual real ou ela é contorcida também? Ela é exatamente igual à real? Exatamente, né? Muito bem, ela é exatamente igual à real. Já quando você tem um espelho esférico, seja ele côncavo ou convexo, quando ele é meio circular, esse tipo de espelho, ele muda a imagem. Ela nunca vai ter o mesmo tamanho do que a real. Ou ele diminui a imagem, ou ele aumenta a imagem. Mas o espelho plano, o que você vê no espelho é realmente aquilo que você é. Entendeu? Não altera a imagem. Se eu coloco um copo na frente do espelho, por exemplo, eu vou ver a imagem desse copo que vai ser refletida no espelho, vai ser o mesmo tamanho do copo. Se eu pegar uma régua e for lá no espelho e medir o tamanho do copo, a imagem que eu estou vendo no espelho vai ser exatamente do mesmo tamanho. Já se eu fizer isso com o espelho esférico, eu vou ver que vai ter uma diferença, tá? Então, tem uma diferença nos espelhos. Por isso que nós vamos estudar primeiro os espelhos planos, depois os espelhos com os espelhos esféricos, tá? Ó, antes de eu começar a explicar espelhos planos, eu vou dar 10 minutinhos de intervalo, tá? E minha garganta tá dando pra caramba hoje, que é 4 aulas seguidas. Minha garganta já tá indo pro saco. Tudo bem. Ok. 10 minutinhos, depois nós voltamos, tá? Coisa rápida. Ok. Tá, tchau. Tchau. Ok.